Meu nome é Denise de Carvalho, eu sou médica, sou cirurgiã digestiva e trabalho sob o ponto de vista funcional, que quer dizer o quê? Eu trabalho com a base das doenças e com a melhora das condições de saúde a partir do tratamento de suas causas. E hoje eu vou falar sobre o idoso e o sistema digestivo dele. Como eu otimizar a obtenção de nutrientes num sistema digestivo que já não funciona dentro da sua plenitude. Bem, quando a gente fala em corpo humano vivo, a gente está falando especificamente sobre o quê? Um corpo humano que gera energia e que gasta energia. Então, a partir dessa geração de energia, ele se mantém vivo. Isso é uma das leis da termodinâmica. Apenas organismos vivos trocam energia e matéria com o ambiente para manter sua existência. Então, para que haja a nossa existência enquanto seres vivos, é preciso que a gente troque energia e matéria com o ambiente. Apenas esses organismos vivos demonstram ciclo de crescimento e reprodução. E para que haja crescimento e reprodução, é essencial que haja produção de energia. A manutenção do corpo humano vivo dentro de sua saúde depende de uma coisa que se chama homeostasia, que quer dizer equilíbrio. Então, essa geração de energia deve estar em equilíbrio com o gasto de energia. Para a manutenção do que chamamos de homeostasia, existem vários mecanismos corporais. Isso a gente dá o nome de manutenção do milieu intérieur, que é a manutenção do meio interno, que foi descrito por Claude Bernard em 1878. Então, como eu mantenho o meio interno equilibrado, ou seja, dentro da homeostasia? Eu tenho mecanismos de feedbacks, que serão, por exemplo, eu tenho que sentir uma alteração no meio, ativar uma resposta fisiológica para essa alteração e, a partir daí, estabelecer uma mudança, que vai ser o que vai manter o equilíbrio, ou seja, as reações acontecendo. A isso a gente dá o nome de mecanismo de feedback. Além disso, para manter essa homeostasia, eu tenho vários mecanismos de redundância. E esses mecanismos de redundância dependem da importância da reação, da redundância, inclusive, destes mecanismos. Então, para assegurar que eu mantenha a produção de energia, eu tenho o mecanismo A, que se não funcionar, eu tenho um mecanismo B, se não funcionar, eu tenho um mecanismo C. Entretanto, isso a gente estabelece dentro de organismos que funcionam dentro da sua plenitude. Entretanto, nós podemos ter os polimorfismos genéticos, que podem alterar algum mecanismo dentro deste ciclo de redundância. A gente também tem um estabelecimento de prioridades que vão acontecer conforme a importância da reação, e a gente tem uma coisa que se chama plasticidade, que é a capacidade de se adaptar. Isso muda a cada indivíduo e depende de todos os recursos disponíveis naquele momento. Bem, a doença acontece quando o processo está ou dá errado. Bem, o que eu quero dizer com isso? A gente vai atingir uma doença quando todos os processos envolvidos nesses mecanismos redundantes de manutenção da homeostasia se quebrarem, ou seja, eu não conseguir mais manter a homeostasia. Bem, você pode estar se perguntando, se o organismo vivo tem tantos mecanismos para dar certo, por que às vezes dá errado? Para que possamos entender, manter nosso meio interno, ou milieu intérieur, é preciso que haja controle das fronteiras corporais e manutenção de variáveis constantes. Fronteiras corporais, a gente dá o nome de fronteiras corporais, principalmente ao sistema digestivo e toda a interface corporal que mantém contato com o meio externo. Por exemplo, o sistema respiratório e a pele, por exemplo. Mas a gente também pode ter esse contato com o meio externo.
a partir do sistema urinário, do sistema genital, mas a maior fronteira corporal é o sistema digestivo. Então, para que a gente possa manter este equilíbrio, é preciso que haja controle dessas fronteiras e manutenção de variáveis constantes. Quais são essas variáveis? Os nutrientes, então eu preciso de nutrientes para continuar fazendo todas as reações corporais que são responsáveis pela manutenção da homeostasia. Eu tenho que ter oxigênio, porque a maioria das reações corporais dependem de oxigênio. Eu tenho que ter um pH constante, que vai variar conforme o tecido corporal, então, o meio interno, o meio externo, depende da célula que está envolvida, eu tenho que ter um pH constante, mas mesmo assim, o pH constante corporal, ele é relativamente pequeno, então, para manutenção da saúde, a gente tem um estreito regular deste pH, e eu preciso manter uma temperatura constante. Tudo isso para que não aconteça a doença. Eu tenho que manter a produção de energia. Energia é essencial à manutenção do ser humano vivo, aliás, de qualquer corpo vivo. E a isso a gente depende da termodinâmica, que é quem controla a produção de energia. São as leis da termodinâmica. Resumindo, a energia é essencial à vida e seu balanço positivo é conseguido a partir da entrada de nutrientes. A energia será necessária para a manutenção das variáveis constantes que impedem que a gente adoeça. Então, pH, temperatura, o ambiente redox, ou seja, a oxidação do meio e nutrientes. A homeostasia, ou seja, o equilíbrio corporal, depende de energia. E a homeostasia, portanto, depende da capacidade do sistema digestivo em processar, absorver e excretar. Portanto, nos idosos, se eu tiver, não só nos idosos, aliás, em qualquer ser humano, se eu tiver esta capacidade do sistema digestivo processar, absorver e excretar nutrientes e manter a fronteira corporal constante, alterada, eu posso desenvolver doença. Agora, olhem esse quadro. Eu tenho aqui do lado esquerdo, em verde, carboidrato, gordura e proteína. Isso seria responsável pela entrada de energia, que está escrito aqui como energy input. Isso tem que ser igual à saída de energia, né? Aliás, isso tem que ser igual à saída de energia, mais, em lilás aqui à direita, o armazenamento de combustível ou crescimento, tá? Essa saída de energia vai se dar por trabalhos mecânicos, reações de síntese, transportes de membrana, geração de sinal e condução, produção de calor e os processos de detoxificação e degradação. Por isso que a entrada de energia, carboidratos, gordura e proteína em verde é essencial à vida, porque é isso que vai dar energia para a saída de energia para essas reações, para o crescimento e para o armazenamento de energia em lilás. Bem, qual é o grande problema que a gente vive hoje? Nós vivemos uma desnutrição. Olha aqui, o papel dos nutrientes em reduzir o risco de doenças não transmissíveis durante o envelhecimento. Então, os nutrientes têm um papel muito importante na manutenção da homeostase, que vai ser importante para a manutenção da saúde, ou seja, a ausência de doenças não transmissíveis durante o processo de envelhecimento. Olha aqui este quadro. Eu tenho populações de países diferentes, Dinamarca, República Tcheca, Itália e França, e a porcentagem de manutenção do equilíbrio de proteínas, fibras dietéticas, cálcio, ômega 3, ferro, potássio, magnésio e tal. Então, em verde são os países que mantêm, verde mais escuro, uma quantidade suficiente da ingestão de proteínas, de ácidos graxos com ômega 3, fibra dietética, olha aqui a fibra, muito baixo, muito baixo. Potássio, a gente tem uma deficiência global.
Vitamina D, então, nem se fale. Olha isso daqui. Na Dinamarca, 3% da população consegue manter. Itália, 1%. Então, realmente, é muito baixa. Aqui, os principais nutrientes que têm a sua manutenção fisiológica um pouco mais difícil com o envelhecimento. Vitamina D, folato, B6, tiamina, B1, cálcio, vitamina D, C, zinco, ferro, selênio e magnésio. E olha só que interessante, como a gente está falando de envelhecimento, a manutenção da qualidade de vida no envelhecimento depende da manutenção da viscosidade sanguínea fisiológica. E quando eu tenho um aumento de homocisteína, que é uma substância que aumenta sempre na dependência da falta de nutrição, como B6, B12 e ácido fólico, eu tenho uma disfunção lipídica, estados hipercoagulativos, né, ativação plaquetária, adesão leucocítica, e aí eu aumento o risco de aterosclerose e trombose. Então, eu posso ter um problema indireto causado pela deficiência de nutrientes, causando um aumento de fenômenos trombóticos, por exemplo, de fenômenos vasculares, que são as principais causas de morte nos idosos, AVC e infarto, tromboses, tá? Então, isso pode ser também efeito de uma deficiência nutricional. E aqui a gente tem os países aí, quando a gente fala especificamente de vitamina D, os países que têm a maior quantidade, aí a maior densidade de deficiência para vitamina D. Será que o problema, então, está apenas na qualidade da dieta, Denise? Então, se eu corrigir a dieta dos meus velhinhos, eu vou ter correção deste processo de desnutrição? Ah, então. Esses processos de desnutrição, eles se manifestam pelos alguns sinais. O primeiro deles é um que a gente chama de frailty, que quer dizer fragilidade, tá? Então, algumas condições podem sobrepor a fragilidade física, representando uma diminuição da capacidade de performance física, fitness e sensação de bem-estar ao longo do tempo. Bem, sarcopenia, extremamente comum nos idosos, né? Sarcopenia é uma desordem musculoesquelética generalizada relacionada à idade, caracterizada pela perda de massa muscular e redução da função muscular, aumentando o risco de eventos negativos, como quedas, muito frequentes nos idosos, aí a partir daí evoluindo com fraturas. E, além disso, o frailty também está associado a perdas cognitivas. E isso pressupõe um caminho de evolução para a morte. Pois é, Denise. Vocês devem estar pensando assim, então, tá, já entendi que nutrição é um problema para manutenção da homeostasia, ou seja, do equilíbrio corporal, e para que haja esse equilíbrio corporal, eu preciso de nutrientes. Esses nutrientes, assim como oxigênio e a manutenção daquelas variáveis constantes, pH, temperatura, são importantes na manutenção da saúde, certo? E o que o sistema digestivo tem a ver com isso? Nós vamos chegar lá agora. Bem, o processo digestivo é crucial para a entrada de nutrientes e substratos energéticos. Entretanto, manter o funcionamento do sistema digestivo tem um custo. 30% do nosso metabolismo. É um custo muito alto, certo? 30% de tudo que você gasta, naquele gasto energético que eu coloquei lá naquele quadro, é gasto com o sistema digestivo. Períodos de estresse e envelhecimento cursam com redução da eficiência digestiva. E por quê, Denise? Porque eu preciso reduzir o gasto no sistema digestivo.
Macronutrientes afetados em ordem decrescente: proteínas, gorduras e carboidratos. Então, a eficiência do sistema digestivo no idoso é menor. E essa eficiência está mais direcionada, primeiro, para a digestão proteica, segundo, para a digestão de gorduras e, posteriormente, para a digestão de carboidratos. Isso é causado pela perda da eficiência digestiva, por um fenômeno de isquemia do sistema digestivo. Então, pera lá. A gente sabe que os idosos sofrem muito mais de fenômenos ateroscleróticos. Falei agora há pouco sobre isso. E a gente sabe que para a manutenção das reações corporais fisiológicas, eu preciso de oxigênio, uma daquelas 4 variáveis que eu falei lá atrás. Quando eu tenho aterosclerose, eu tenho diminuição da luz dos vasos, chega menos sangue em alguns sistemas, em alguns órgãos. Chegando menos sangue, eu tenho menos oxigênio. Tendo menos oxigênio, eu tenho diminuição da eficiência das reações corporais naquele local onde chega menos oxigênio. O sistema digestivo é um local onde eu sofro com a diminuição da chegada de sangue e, portanto, diminuição da chegada de oxigênio e diminuição da eficiência das reações. Além disso, eu tenho um aumento da incidência de disbiose nos idosos. E com isso, eu também diminuo a eficiência digestiva, porque a microbiota pode fazer um tapete que divide o sistema digestivo que está entre, na verdade, o sistema digestivo e os nutrientes, dificultando a absorção deles. E aqui, um artigo que mostra que o estresse pode reduzir a eficiência do sistema digestivo. Então, simplesmente colocando, durante tempos de crises agudas, comer, crescer e atividade sexual podem ser um detrimento à integridade física e até à sobrevivência. O sistema digestivo do envelhecimento, durante o envelhecimento. Funções gastrointestinais que impactam a digestão de nutrientes e absorção, como as funções do da boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, podem diminuir com a idade e contribuir para o desenvolvimento da má nutrição. Lembra que eu falei para vocês que o sistema digestivo do idoso é menos eficiente e mesmo eu tendo uma boa dieta, eu posso ter uma má nutrição no idoso, apesar de uma boa dieta? Por quê? Por causa do envelhecimento do sistema digestivo e diminuição do gasto energético com todas essas reações. Bem, a função pancreático-biliar é diminuída, tá? Com concentrações diminuídas de lipase no suco pancreático, ou seja, que pode diminuir a absorção de lípides. E aí, ó, microbiota intestinal, massa muscular e função com o envelhecimento. Olha lá, foco na fragilidade física e sarcopenia, tá? Os mecanismos relacionados à idade promovendo a sarcopenia e a fragilidade física incluem inflamação, imunoenvelhecimento, resistência anabólica e aumento do estresse oxidativo. Então, o idoso é, por si só, sarcopênico, tem uma incidência muito maior de sarcopenia. Resultado disso, dificuldade em obtenção do nutriente em sua forma pronta para absorção, desnutrição. Nutrientes sobrando na luz intestinal, disbiose. Então, os idosos têm uma dificuldade para a digestão. Essa dificuldade para a digestão faz com que eles tenham uma dificuldade de ter o nutriente pronto para ser absorvido. E esse nutriente que sobra sem digestão é material de fermentação e ocasiona o crescimento da microbiota. Neste cenário, pesquisadores estão focando cada vez mais os seus interesses na possibilidade do envolvimento da microbiota intestinal na patofisiologia da fragilidade física e sarcopenia. Alterações na composição da microbiota podem promover inflamação crônica, resistência anabólica e reduzir o tamanho do músculo e diminuir a função muscular. Um estudo
associou a má nutrição de aminoácidos à inflamação intestinal e à ecologia microbiana. Os autores propuseram que o cenário pode explicar má nutrição e deficiência de triptofano e causar diarreias e colites. Então, lembra que eu falei para vocês que um dos maiores problemas dentro dos macronutrientes é a absorção de proteínas? A deficiência de aminoácidos vai causar também colite e alterações que vão, por sua vez, piorar ainda mais a absorção de todos os nutrientes. Nossa, Denise, você só está me dando problema, né? Então, aqui, essa foto de um artigo publicado pela Nutrients em 2019, mostrando proteína dietética, ali ele colocou o ovo e a carne, em contato com a microbiota, pode ter absorção de aminoácidos, B12, folato, a produção de ácidos graxos de cadeia curta e de compostos fenólicos sendo alterada e mudando a fisiologia muscular a partir da mudança da função mitocondrial, da captação de glicose e da síntese proteica muscular. Portanto, microbiota também altera a função muscular. E aí a gente tem um velhinho que mal consegue andar. Onde ele se encosta, ele se entrega, ele senta. Isso é perda de qualidade de vida, isto é fragilidade corporal. Portanto, fazendo um resuminho aí, envelhecimento e estresse, diminuição da eficiência da digestão, desnutrição, perda da massa muscular e perda cognitiva. Eu tenho, portanto, um déficit nutricional. Denise, você me entregou vários problemas. O que eu vou fazer agora? Bem, eu preciso otimizar a absorção e a obtenção de nutrientes. Aqui nessa figurinha, eu tenho algumas coisas que me podem auxiliar neste processo. Desde a questão alimentar, então eu tenho o kiwi, o limão e o mamão, que são alimentos ricos em enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas vão me ajudar a quebrar o alimento que o idoso não consegue quebrar adequadamente. Do lado esquerdo superior, vocês veem aí a musculatura envolvida no processo de mastigação, o que muitos idosos já têm dificuldade de fazer. Além disso, tem a questão dos dentes, né? Muitos idosos já têm uma perda dentária, uma perda dessa musculatura envolvida no processo de mastigação, e então eles já têm dificuldade em deixar o alimento no tamanho correto para que haja otimização da utilização desse alimento. E aí eu tenho aqui em cima uma figurinha aí de um comprimido, uma cápsula, que seriam os suplementos que eu poderia usar nesses casos. Então, qual vai ser o nosso objetivo? Melhorar a eficiência digestiva. Primeira coisa é o que a gente chama de mindful eating, que é o comer consciente. Este comer consciente passa pelo processo de mastigação. Lembre-se ali que a mastigação no idoso pode estar comprometida, mas óbvio que não é por isso que eles não precisam passar por uma orientação do processo mastigatório. Os idosos, muitas vezes, têm que comer volumes menores e mais vezes, para que, com esta pequena quantidade de alimento, eu consiga lidar. Pode ser que ele consiga lidar melhor com volumes menores, mas aí eu tenho que fracionar mais vezes a dieta. Eu posso precisar, então, do uso de enzimas digestivas, como eu falei, alimentos, né? Eu citei aí 3 exemplos, ou suplementos. Qual seria o plano, além de melhorar a eficiência digestiva? Quando eu falei em suplementos, gente, olhem então a minha aula sobre bariátricos, tá? Lá eu falo um pouquinho mais sobre esses suplementos voltados para a melhora da eficiência digestiva. Bem, eu preciso ter uma dieta adequada e uma dieta individualizada para o idoso, né? Então, uma dieta que ele consiga mastigar, que ele consiga engolir e, ao mesmo tempo, uma dieta otimizada em quantidade de nutrientes. Eu tenho que controlar o estresse desse idoso. Então, vocês imaginam agora esse idoso ainda
em quarentena, isolado da sua família. Então, vocês imaginem como está esse processo de estresse para esta população. E aí eu posso fazer suplementos aminoácidos e lipídicos, principalmente. Por quê? Porque esses vão ser os macronutrientes que têm maior dificuldade de serem digeridos e absorvidos neste momento. Bem, quando a gente pensa em suplementar, então, aqui eu dei o exemplo do amino, né, que é o pool de aminoácidos. Eles já são aminoácidos prontos que não necessitam de enzimas digestivas para serem processados e podem ser absorvidos de forma praticamente intacta. Então, no caso dos idosos, é muito interessante isso, tanto para a manutenção de algumas funções corporais. Lembra que eu falei que o aminoácido é importante, inclusive no processo digestivo, mas esses aminoácidos vão ser usados na manutenção da massa muscular do idoso, que por sua vez é importante para prevenir a fragilidade corporal que a gente falou lá atrás. Então, o uso dos aminoácidos essenciais pode ser uma excelente estratégia. Claro que eu vou sempre priorizar suplementos que não necessitam de processamento digestivo para ação. O que eu quero dizer com isso? Eu priorizo a prescrição de suplementos que já estão na sua forma de absorção mais otimizada, ou seja, mais quebrado, tá? Quando esse suplemento, como é o caso do pool de aminoácidos, está bem quebradinho, é mais fácil para o idoso absorver, porque o gasto energético nessa absorção é menor. Então, qual seria a recomendação para os idosos em risco para sarcopenia e fragilidade física? 1 a 3 sachês ao dia, na dependência do grau dessa sarcopenia e da possibilidade de dieta, né? Porque eu tenho idosos que têm uma dificuldade maior por questões múltiplas, seja por alterações no aparelho mastigatório, na produção de saliva, ou por sequelas neurológicas, que tem uma dificuldade mastigatória também por um efeito central. Esses provavelmente vão precisar de mais sachês ao dia. Isso tem que ser individualizado pelo profissional de nutrição e pelo profissional médico. Existem outros suplementos, Denise? Existem. Vitaminas, né? Vitaminas do complexo B, especialmente tiamina, ácido pantotênico, riboflavina, porque essas vitaminas participam da produção de enzimas digestivas, então é importante para tentar manter o máximo possível de enzimas digestivas. A vitamina C e o iodo também participam de todo esse processo, inclusive de recomposição do cortisol, por exemplo, agora como eles estão muito estressados. Probióticos, Denise, tem lugar? Vocês viram que eu coloquei probiótico lá na frente. E por quê? Probiótico em idoso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o probiótico pode aumentar o processo de fermentação quando colocado não no momento adequado. Então, isso é importante avaliar se esse idoso já não fermenta demais, tá? Claro que a gente tem que avaliar também funcionamento digestivo, constipação no idoso. Aí tem alguns outros suplementos que eu acho interessante, como ácido málico, a coenzima Q10 e o ácido alfa-lipoico, e fitoterapia, como adaptógenos, né, para melhorar a formação do cortisol. Aí a gente tem alguns exemplos, a ashwagandha, rhodiola e cordíceps, a berberina, canela, gengibre, que eu falo inclusive na aula dos bariátricos também, alecrim e orégano. Então isso a gente pode usar nos temperos na dieta desses pacientes. Em alguns pacientes seria interessante usar a glutamina como forma de manutenção da permeabilidade intestinal saudável e os triglicérides de cadeia média, porque são interessantes fontes de lipídios que não precisam de processamento, tá? E aí, o que a gente vai ter? Um idoso feliz, contente e útil, ativo dentro da sociedade. O objetivo, gente, não é apenas viver mais, mas viver mais e melhor. Bem, aqui estão os meus links para as minhas aulas e para o meu Instagram, o meu Facebook e os meus telefones. Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha sido útil para vocês e um abraço a todos e boa noite.
meu nome é Amanda, faço parte da equipe de relacionamento da Central Nutrition. Obrigada pelo interesse em nosso conteúdo e por ter finalizado este vídeo. Venha fazer parte do nosso time de prescritores. Para mais informações, clique no link abaixo.